Amém. Amém. Nós começamos a nossa leitura nessa manhã da ressurreição, um pouco antes. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. E nós estamos nos últimos momentos do Calvário. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Realmente nos últimos momentos do Calvário. Os dois últimos versículos da narrativa de Marcos, desse cenário, do cenário da crucificação. Apenas 2 versículos, inicialmente, para nos dar um contexto. Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que eu peço que você leia junto comigo, em voz alta. Vamos juntos. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Aqui nós estamos exatamente na última cena, ou talvez nas últimas cenas do Calvário. Jesus já havia morrido e as mulheres que serviam Jesus desde há algum tempo estavam acompanhando aquele cenário, que era um cenário de morte, um cenário de tristeza, um cenário de desolação, um cenário de abatimento, um quadro traumático para todos que estavam ali vendo. E logo em seguida haveria um movimento que era natural, como de acordo com a tradição judaica, estava se aproximando o sábado e não deveria haver nenhum corpo morto, exposto ali nas cercanias de Jerusalém no sábado, o dia sagrado para os judeus. E por conta disso, a cruz não poderia ficar ocupada. O corpo morto de Jesus não poderia permanecer ali. Então, há um movimento logo em seguida, que é o movimento de esvaziamento da cruz. A cruz permanece lá, mas ela deveria ser esvaziada. Então, eu continuo a leitura para você, dos versículos seguintes. Acompanhe comigo, por favor. Veja aí. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E aí então acontece o esvaziamento da cruz. Este, José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde ele foi posto. Vamos acompanhar esse processo. Talvez você já tenha visto, talvez não, com toda certeza. Você já viu diversas pinturas da cena do Calvário, das cenas que dizem respeito a esse período dos últimos dias, da última semana de Jesus, especialmente deste último fim de semana, que englobam a prisão, a última ceia, a prisão, o julgamento, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus. Você deve ter visto muitas imagens, e nesse período de Páscoa, Semana Santa, muita coisa é postada na internet, né? O Facebook divulga imagens para gente, fotografias, não havia fotografia na época, né? Mas imagens de pinturas sofisticadas, inclusive material digital mesmo, gerado digitalmente. E você tem cenas interessantes. Você tem a cena de Jesus pendurado na cruz. Há fotografias também, fotografia dos filmes, não é? Jesus pendurado na cruz. Você, em outra ocasião, vê as 3 cruzes vazias. A clássica imagem, inclusive em escultura, a Pietà, que é o corpo morto de Jesus
no colo de Maria. Você vê imagens do túmulo vazio, enfim, são imagens que povoam a nossa cultura cristã. Mas eu queria descrever para vocês as imagens dos esvaziamentos. Os esvaziamentos desses locais, dessas locações. E a primeira locação é a locação da cruz, é o Calvário. É o momento em que José de Arimateia pede permissão a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz, e certamente a cena da Pietà é algo que sucede isso, é o processo de retirada de Jesus e a visão artística de Maria com o corpo morto do seu filho. Mas a grande verdade é que efetivamente Jesus não ficou na cruz, não permaneceu na cruz. A cruz se esvaziou, mas se esvaziou por uma tradição religiosa judaica. Não poderia haver um corpo morto ali na entrada do sábado. José de Arimateia, como membro do Sinédrio, ou seja, uma liderança reconhecida judaica, talvez um fariseu, o Sinédrio tinha uma grande parte de fariseus, mas que esperava o reino de Deus, e a narrativa de João nos dá a entender que José de Arimateia seguia a Jesus secretamente. Por essa razão, o corpo de Jesus é retirado da cruz, e a cruz está vazia. As mulheres, por isso li a última cena do Calvário, as mulheres observavam a cena da crucificação, da morte de Jesus à distância. O texto que nós acabamos de ler do sepultamento de Jesus diz que Maria Madalena e Maria mãe de José também observaram onde o corpo de Jesus foi posto, um sepulcro, um túmulo construído por José de Arimateia. Outros evangelistas dizem que era um túmulo que ainda não havia sido usado. E logo em seguida, depois que passa o pôr do sol, sexta-feira, passa o sábado, entra o capítulo 16. Eu queria ler para você o capítulo 16 também, os primeiros versículos do capítulo, aqui em Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Era um domingo como hoje. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Até o versículo 6. O anúncio do anjo é que elas estavam procurando aquele que tinha sido crucificado. Mas ele já não era mais o que tinha sido crucificado. Agora ele era o que havia ressuscitado. Portanto, nós acompanhamos aqui, embora não consigamos acompanhar como se deu com a história de José de Arimateia, ao vivo, vamos dizer assim, mas aqui nós acompanhamos o esvaziamento de outra locação, que deveria estar ocupada. Nós vemos o esvaziamento do túmulo. O túmulo está vazio. Esse que nós celebramos nessa manhã. O fato de que o túmulo, onde as pessoas procuram o crucificado, está vazio, porque ele não é mais meramente, simplesmente o crucificado. Ele é o ressuscitado. O túmulo está vazio. A cruz está vazia. Se nós andarmos na história mais um tempo, a manjedoura onde ele nasceu estaria vazia também. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas há uma locação que não está vazia. Há uma locação que não está vazia. E essa locação é mostrada para nós no livro do Apocalipse. Vá comigo lá no livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras. Esta é a locação que não está vazia. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Você vai ler comigo os versículos 1
e 2. Apocalipse 4, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vamos. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Há alguém sentado aqui sobre o trono. Quem está sentado sobre o trono? Não, aqui não é Jesus. Aqui não é Jesus. Aqui é Deus o Pai. Eu sabia que você ia falar Jesus. Eu também falaria. Não é pegadinha. Vocês vão perceber que não é bem uma pegadinha, porque na visão do Apocalipse, na perspectiva que o Senhor dá a João, as coisas estão muito misturadas, estão muito próximas. E é o que a gente vê no capítulo seguinte, no capítulo 5 do Apocalipse, que eu leio para você, onde João diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, ou um rolo, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi aonde? No meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A cena aqui nós vemos um cordeiro no meio do trono. O cordeiro, não se assustem com a imagem, que parece uma imagem meio de filme de terror, né? Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, é claro que é uma visão simbólica. Na antiguidade, os chifres eram símbolos de poder e de autoridade. É o significado dos chifres. E os olhos está explicado aqui, não é? São 7 espíritos, ou seja, a capacidade do Espírito do Senhor de ver todas as coisas, de andar sobre toda a criação e supervisionar tudo. Ou seja, no Cordeiro estavam todas as qualidades de Deus o Pai. A autoridade plena e a completa onisciência. O conhecimento de tudo. E Ele está no meio do trono. E além dessa passagem que mostra o Cordeiro, que sem dúvida nenhuma o Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo, é essa visão, essa percepção da proximidade, da simbiose do Pai e do Filho,
fica muito claro quando João termina o Apocalipse e diz, lá no capítulo 22, ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O trono é um só. O trono é o mesmo. É o trono onde está o Pai e o Filho. Portanto, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus Cristo ocupa o trono. Lá nós podemos encontrá-lo. Se olharmos para a cruz, nós olhamos para a cruz e lembramos do seu amor por nós, da sua entrega. Olhamos para o túmulo vazio e lembramos da sua vitória sobre a morte. Mas olhamos para o trono que está ocupado e vemos o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania e o seu controle sobre tudo e sobre todos. E exatamente porque o trono está ocupado, é que a história humana tem um condutor. Quando o Cordeiro vai até o Pai e toma o livro, o simbolismo desse livro é a história. Por isso as pessoas ficavam, aqueles que estavam vendo, os anciãos, os remidos do Senhor, que viam, ninguém era encontrado que fosse digno de abrir o livro, de dar sentido à história, de fazer a história se desenrolar sob supervisão, com cuidado, com poder. Ninguém podia fazer isso. Quando o Cordeiro toma o livro das mãos do Pai, há um louvor completo, porque se percebe que o Cordeiro que está no meio do trono é o condutor da história. É aquele que tem o domínio, tem o controle, tem a capacidade de dirigir toda a história. E porque o trono está ocupado, porque o Cordeiro ocupa o trono, também a nossa história é conduzida por ele. A nossa história pessoal é conduzida por ele. A história daqueles que o servem, que o amam, que o reconhecem como o Senhor dos Senhores, como o poderoso, como o vitorioso, como o triunfante, é conduzida também. Uma das pessoas que pregou a ressurreição com maior paixão que se tem registro é o apóstolo Paulo. Ao ponto de, quando ele chegou na cidade de Atenas, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo pregava Jesus Cristo ressuscitado com tanta intensidade, com tanta vibração, que os filósofos chegaram a entender mal, achando que Paulo estava pregando um casal de deuses. Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. E a ressurreição, a palavra ressurreição em grego é anastasis, de onde vem o nome próprio Anastácia. Então, quando ouviam Paulo falar de Jesus e da ressurreição, na mente politeísta, pagã deles, eles achavam que estavam se falando de um Deus e da sua consorte, da sua esposa. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Os filósofos diziam assim: quem é esse tagarela? É o pregador de deuses novos? E aí então Lucas, que escreveu Atos, explica porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Pregava Jesus Kai Anastasis, Jesus e a ressurreição. Ele pregava com tanta paixão que chegou a causar esse tipo de confusão. Na verdade, ele pregava Jesus ressuscitado de entre os mortos. E o que aconteceu? Nesse processo de pregação, nas caminhadas que ele fez, Paulo passou por momentos muito difíceis. E um momento especial foi muito constrangedor, muito cheio de carga emocional para Paulo. Ele registra isso na carta que escreve aos Coríntios, em 2 aos Coríntios. Ele diz que quando ele chegou em Troade, na cidade de Troade, se abriu uma grande oportunidade para pregar. Paulo diz: eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se abriu para mim no Senhor, mas eu não encontrei o meu irmão Tito. Eu esperava encontrar o meu irmão Tito, meu parceiro de trabalho, meu companheiro, e aí nos fortalecermos. Como não encontrei Tito, eu não tive sossego, meu coração ficou inquieto, eu fiquei transtornado.
e simplesmente não consegui pregar. Paulo fala isso literalmente, segundo aos Coríntios capítulo 2. Eu não consegui pregar. A minha cabeça não sossegou. Então parti adiante, não preguei ali em Troade e segui adiante. E logo nos versículos seguintes, Paulo fala algo que marca a nossa vida. Porque ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio dele faz se espalhar através de nós o perfume da sua presença. Talvez para nós essa expressão não tenha a força que tinha para aquela época, porque quando Paulo diz que dá graças a Deus porque em Cristo Deus nos conduz em triunfo, ele está falando de uma cena, que é a cena do general romano, vitorioso, triunfante, entrando numa parada militar numa cidade em Roma, para se encontrar com o imperador, e vem numa parada, numa imensa procissão, em que há muita festa, em que há celebração, e Paulo diz assim: nós somos conduzidos nesse triunfo. O nosso general, o nosso Senhor é triunfante, o Rei dos Reis é triunfante, Jesus Cristo é triunfante, e nós estamos do lado dele, nós participamos desse triunfo dele. Por isso, irmão, irmã, o fato do Senhor estar no trono tem uma implicação direta sobre a nossa vida. A nossa história participa do triunfo dele. Ele está sobre o trono. Por isso ele cuida das nossas vidas, ele nos conduz, ele arrasta multidões, ele supera as forças, os poderes. E qualquer que seja a nossa situação, como foi a experiência do apóstolo Paulo, ainda assim nós participamos do seu triunfo. Porque a nossa posição espiritual não depende do estado do nosso coração, das nossas emoções, não depende. Depende do que Cristo fez por nós. Acabamos de cantar, Jesus tirou toda a culpa, toda a carga, toda a dívida e triunfou sobre todos os poderes. E nós participamos dessa vitória. Não somos nós que vencemos, é o nosso Senhor, que não está na cruz, não está no túmulo, mas está no trono. O trono está ocupado. O trono está ocupado para a humanidade. O trono está ocupado para a sua vida e para a minha vida também. Mas algo que precisa estar muito claro na nossa mente, nós não podemos esquecer disso. É que porque o trono está ocupado, o destino eterno daqueles que o seguem é participarem da sua glória, é estarem com ele no trono. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, se sua vida foi totalmente entregue a ele, o destino da sua vida é esse também. O final de tudo. Versículo 20, a partir do versículo 20, Apocalipse 3, ele fala isso para nós. Mas veja bem, ouça o que diz o Senhor Jesus. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Há um condicional. Ele escreve para gente que conhece. Isso aqui está sendo escrito para cristãos, para gente que está dentro da igreja, para gente que faz parte da comunidade cristã. Mas o fato de estar na igreja, o fato de fazer parte da comunidade cristã, não quer necessariamente dizer, não significa necessariamente que se está em Cristo, que se abriu a porta da sua própria vida para que Cristo entre, ceie, assente na cabeceira da mesa e seja aquele que comande a ceia, comande a refeição e comande a vida. Nós podemos estar aqui por anos a fio e ainda assim nossos corações não terem sido abertos verdadeiramente para Cristo. Mas para todos aqueles que ouvem a sua voz, abrem o seu coração e se entregam conscientemente, intencionalmente a Jesus Cristo, para que Ele seja o condutor da sua vida aqui e o dirigente do seu destino eterno, para eles está a promessa
do versículo 21 e 22, quando ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nosso destino final, o destino final daqueles que o seguem e se entregaram a Ele, é estar com Ele, participando do seu trono, participando da sua glória. Essa é a realidade da vida cristã. O Senhor, aquele que foi morto, não está mais na cruz. Aquele que foi sepultado não está mais no túmulo, não é mais um corpo morto. Aquele que saiu do túmulo não permaneceu aqui por muito tempo, embora no seu corpo ressuscitado tenha andado com os seus por mais de um mês, mas subiu aos céus. E hoje, se olharmos, entre aspas, para o trono, nós vamos encontrá-lo reinando sobre tudo e sobre todos. A pergunta é se ele, não apenas se ele é rei, se ele é o rei, mas a grande pergunta é: ele é o rei sobre a sua vida? O trono dele é o trono diante do qual você tem curvado o seu coração, tem curvado a sua vida, tem entregado o destino da sua própria vida, as suas decisões pessoais. Ele tem exercido o seu reinado e a sua autoridade sobre a sua vida. Você tem concedido voluntariamente, sinceramente a Ele o controle, o domínio e a autoridade sobre você. O trono está ocupado. O Senhor Jesus está sobre o trono. Que Ele esteja também no trono das nossas vidas, nos dirigindo, nos conduzindo, não apenas nos abençoando, mas conduzindo, controlando a nossa vida. Essa é uma oportunidade que nós poderemos ter agora de colocarmos aos pés daquele que reina, daquele que está sobre o trono, o nosso próprio coração, a nossa própria vida. Vamos ter esse tempo de silêncio e oração logo após o canto coral. Nós vamos orar em silêncio, colocando as nossas vidas aos pés de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que está sobre o trono. Se você ainda reconhece que precisa entregar o controle da sua vida a Ele, aproveite esse momento para fazer. Talvez alguma área de sua vida você esteja retendo sob o seu controle, ou querendo reter sob o seu controle. Entregue a Ele, confesse esse pecado a Ele, entregue a Ele e abra o seu coração para que a ação poderosa do Senhor Jesus te inunde completamente. Então vamos acompanhar o canto coral. Logo em seguida temos um momento de silêncio e oração. Em seguida vamos participar da mesa do Senhor, a qual Ele mesmo decide para a qual a gente Deus nos abençoe.